Na guerra, a preparação é a chave. Descubra aquilo que seu inimigo mais valoriza. Em seguida, posicione suas armas pesadas de forma que as dominem. Assim, você pode ter certeza de que nunca faltarão alvos. Lionel Johnson, Tenets of Strategy and Supremacy. Lionel Johnson, frequentemente referido como The Lion durante sua vida, também conhecido pelo cognome The First e pela honraria Primaris Angelus Mortis, foi o primarca da primeira legião dos Space Marines, os Dark Angels. Após os eventos da heresia de Horus, L. Johnson e sua frota em cruzada retornaram ao seu mundo natal, Caliban. Inexplicavelmente, foram atacados pelas forças dos Dark Angels estacionadas lá sob o comando de seu outrora confiável mentor e pai substituto, Luther, que havia sido encarregado da custódia de Caliban na ausência do Lion. Luther acabaria traindo Lion após permitir-se ser seduzido pelas ofertas do Caos, reunindo uma porção considerável dos Dark Angels, que haviam sido deixados para guarnecer o mundo natal da Legião ao seu lado e atacando a frota do Lion quando esta retornava a Caliban. A luta titânica entre os dois antigos amigos resultou na destruição de Caliban e no desaparecimento do primarca dos Dark Angels, bem como na fuga dos aliados de Luther, que haviam se unido aos poderes ruinosos. Conhecidos como os Fallen Angels, entre seus antigos irmãos de batalha da Primeira Legião, tornou-se o objetivo supremo dos Dark Angels e de todos os seus capítulos sucessores, coletivamente conhecidos como os Unforgiven, após a segunda fundação, caçar cada um dos Fallen e fazê-los se arrepender de sua traição ao Imperador e ao Leon. Talvez um dos maiores segredos do Império da Humanidade, conhecido apenas pelo próprio Imperador, era que Lion ainda estava vivo e descansava em um sono forçado, escondido nas profundezas do mosteiro fortaleza móvel dos Dark Angels, The Rock. Ali, ele esperava, completamente curado dos ferimentos que recebeu durante a queda de Caliban, para ser despertado e liderar os Dark Angels em uma cruzada final para salvar a humanidade de todos os inimigos que ameaçam sua extinção. E na Era Indômitus, durante a campanha dos Arks of Omen, esse dia finalmente chegou. Lion agora vaga pela galáxia mais uma vez. Primeiros anos. De todos os primarcas, exceto talvez Mortarion, Lionel Johnson se destaca. Em parte, isso se deve à sua natureza taciturna. Um silêncio sombrio o envolve em todos os momentos. Mas há algo mais, algo enterrado sob seu nobre exterior. Talvez isso seja resultado de sua criação, crescendo até a maturidade sozinho nas florestas infestadas de monstros de Caliban. Mesmo em um conselho de guerra, Lion se move como um predador supremo. Ele está sempre observando, sempre planejando, sempre caçando. Ele inquieta até mesmo seus irmãos. Reminiscências de Malcador, o Sigilita. O jovem Lion L. Johnson. Como ocorre com muito do conhecimento sobre a Primeira Legião e seu mestre, havia uma vasta quantidade de rumores e poucos fatos concretos sobre os primeiros anos do primarca Lionel Johnson. Antes do início da Grande Cruzada, a cápsula de gestação contendo o jovem primarca, misteriosamente teletransportada através do Warp, a partir do laboratório subterrâneo de genes do Imperador nas montanhas himalasianas, Himalaia, caiu no mundo feudal e letal de Caliban, localizado no que mais tarde seria conhecido como Segmentum Obscurus. Caliban era um planeta cuja superfície era amplamente coberta por florestas imensas, habitadas por terríveis bestas monstruosas, mutadas pelo toque do Caos nos séculos após o nascimento do deus do Caos Slaanesh, devido à proximidade do planeta com o Olho do Terror. L. Johnson conseguiu sobreviver sozinho nas florestas, vivendo como um homem selvagem, longe da civilização. Caliban abrigava muitas ordens de cavaleiros aristocratas, criadas para proteger seu povo e os imensos mosteiros fortaleza em que viviam, destinados a defendê-los das grandes bestas. Esses cavaleiros mantinham alguns aspectos da antiga tecnologia de Caliban, herdados de antes da Era dos Conflitos, como pistolas Bolter primitivas e armaduras de energia simples, muito semelhantes às que mais tarde seriam usadas pelas legiões Astartes, transmitidas de cavaleiro para cavaleiro. Apesar desses resquícios tecnológicos, Caliban permanecia, em grande parte, uma sociedade pré-industrial, onde os guerreiros cavalgavam para a guerra montados a cavalo. Uma das mais proeminentes organizações de cavaleiros era conhecida simplesmente como a Ordem.
composta tanto por plebeus quanto por nobres, ao passo que outras ordens cavaleirescas admitiam apenas membros da nobreza de Caliban por tradição. Mais de 150 anos terranos depois, o jovem Lion foi descoberto por um grupo de caça dos Cavaleiros da Ordem nas profundezas das florestas de Caliban. Essas florestas abrigavam uma raça de criaturas agora desconhecidas na galáxia, armas quiméricas monstruosas, remanescentes da Era dos Conflitos, movidas por uma fome insaciável e capazes de reduzir um guerreiro em armadura a uma ruína de sangue e carne em segundos. Quanto tempo o jovem primarca sobreviveu sozinho nas profundezas verdes é algo que não pode ser conhecido com certeza, pois o próprio Lion raramente falou desses tempos. Os cavaleiros que o encontraram presumiram, com base em sua estatura e comportamento, que ele não poderia ter passado mais de uma década solar sozinho. Contudo, o crescimento e o desenvolvimento dos primarcas não seguem os padrões dos humanos mortais. E eles não envelhecem, como aqueles não tocados pelo gênio do imperador. O intervalo de anos padrão em que Lion vagou pelo mar de árvores de Caliban pode muito bem ter sido muito mais longo do que se pode facilmente compreender. De fato, as lendas das cidades fortificadas que faziam fronteira com o trecho da floresta onde o primarca foi descoberto falavam de um espírito da floresta que assombrava suas profundezas. Uma figura de pequena estatura, mas cuja forma era humana, conhecida apenas pelas marcas misteriosas que deixava em seu rastro. Esse espírito, segundo essas histórias, existia há quase um século padrão antes da descoberta de L. Johnson. Independentemente de Lion ter vagado pelas florestas de Caliban por uma década terrana ou por um século, esse tempo deixou marcas profundas nele. As profundezas escuras sob o dossel da floresta fervilhavam de horrores. Predadores vorazes que frequentemente emergiam das sombras para caçar entre as cidades e vilarejos da cada vez menor população humana de Caliban. Foi nesse ambiente, entre as mais terríveis monstruosidades imagináveis, que Lion passou sua infância. Ele aprendeu a permanecer em silêncio para não dar vantagem àqueles que o perseguiam. Aprendeu a lutar apenas quando sabia que podia vencer, para não se ferir gravemente e comprometer sua sobrevivência. E aprendeu que, uma vez iniciada a batalha, ela só poderia terminar com a morte, que os fortes sobreviveriam e os fracos cairiam. Ele lutou por sua vida usando apenas as mãos nuas e uma determinação tão inumanamente forte que lhe serviu melhor do que qualquer lâmina forjada em ferro. O Lion não era um berserker selvagem, mas sim um caçador calculista, guiado pela lógica e não pela simples fúria. Quando finalmente foi descoberto pelos Cavaleiros de Caliban, foi considerado tão perigoso que muitos julgaram que seria melhor matá-lo, tratá-lo como uma das grandes bestas da floresta, pois tanto se assemelhava a elas. Foi o julgamento de um único homem que o levou a ser aceito no reino da humanidade e afastado do domínio das bestas. Esse homem chamava-se Luther. Campeão entre os guerreiros que haviam defendido Caliban durante os longos anos da Antiga Noite, Luther deu ao primarca o nome de Lion L. Johnson, que significava o leão filho da floresta, no dialeto calibanita do Baixo Gótico, e o criou como cavaleiro da Ordem. Luther ensinou a L. Johnson as leis e os preceitos da Ordem, a aplicar justiça como um homem e não como uma fera, e lhe deu algo que o jovem primarca nunca havia tido antes, uma razão para lutar, além da mera sobrevivência. Caliban era um mundo agonizante, seu povo sitiado pelas grandes bestas que habitavam as profundezas escondidas da floresta, lentamente levado à extinção. A Ordem, que construiu e guarneceu os grandes mosteiros fortaleza nas fronteiras do deserto, havia tentado em vão conter o avanço das bestas, conseguindo apenas retardar o ritmo da destruição de seu povo, pois eram poucos para fazer mais do que defender suas cidadelas dos constantes ataques. L. Johnson foi levado ao mosteiro fortaleza principal da Ordem, ao Duruk, e ensinado nos modos humanos. Lion aprendeu a falar incrivelmente rápido e logo dominou todos os aspectos necessários da cultura calibanita mais rápido do que qualquer um, incluindo Luther. Seu mentor, pai adotivo e melhor amigo, acreditava ser possível. Logo, L. Johnson se tornou um guerreiro feroz nas fileiras da Ordem. Embora, sobre seus anos vivendo sozinho nas florestas de Caliban, ele não dissesse nada, nem então, nem depois. Com Luther ao seu lado, L. Johnson ascendeu às mais altas patentes da Ordem.
No auge de sua reputação, L. Johnson revelou sua extraordinária ambição. Propôs uma grande cruzada para exterminar as grandes bestas de Caliban, para que o povo de seu mundo finalmente conhecesse a paz e pudesse viver sem medo. Essa proposta foi recebida com grande entusiasmo pelos outros membros da ordem e até pelas demais ordens de cavaleiros. No entanto, provou ser um processo demorado que levou quase uma década solar de guerra constante contra os terríveis perigos das profundezas florestais. Como supremo grão-mestre da ordem em Caliban, L. Johnson rapidamente se destacou não apenas como um guerreiro e estrategista superlativo, mas também como um líder, cuja confiança silenciosa e vontade férrea atraíam recrutas para a ordem em números nunca antes vistos. A cada vitória contra as grandes bestas da floresta, a cada cabeça abatida cravada nos muros das fortalezas da ordem, mais guerreiros tomavam armas, nutridos por uma esperança que ia além da simples sobrevivência. Lion L. Johnson esteve na vanguarda desta nova cruzada, não por escolha, pois sempre foi taciturno e propenso a buscar a solidão, mas por suas ações, sempre encontrado na linha de frente de qualquer batalha e sem medo de falar o que pensava ou agir quando outros hesitavam. Sob sua ordem, as antigas tradições que permitiam apenas a nobreza lutar entre as ordens cavaleirescas de Caliban foram abolidas, o que aumentou as fileiras da ordem, ainda que ao custo de alguma dissensão entre os cavaleiros mais tradicionais. Qualquer ordem cavaleiresca de Caliban que não seguisse a liderança de L. Johnson, como os Cavaleiros de Lupus das Florestas do Norte, que temiam, como muitos, que a destruição das grandes bestas subvertesse a ordem social tradicional de Caliban, foi destruída até o último homem. No intervalo de uma década solar, as fileiras da ordem cresceram ao ponto de levarem a guerra pela sobrevivência cada vez mais fundo na Floresta Mundo. Com Lionel Johnson e Luther à frente, desencadearam sua grande cruzada para livrar Caliban de sua maldição, levando fogo e aço ao covil dos monstros que os caçavam por gerações incontáveis. A guerra foi longa e sangrenta, com centenas de mortos para cada ninho monstruoso queimado, e muitos se cansaram do massacre. Exceto o sombrio cavaleiro L. Johnson. Lion sabia que a misericórdia não tinha lugar na guerra, e abandonar a tarefa inacabada com qualquer inimigo ainda vivo seria desperdiçar todas as vidas dedicadas ao seu propósito. Só poderia haver um fim, e este era a aniquilação total do inimigo por todos os meios necessários. L. Johnson comandou os cavaleiros a emboscar as grandes bestas quando vinham se alimentar. Envenenou as poças, onde as criaturas bebiam, e incendiou vastas áreas da floresta para forçá-las a fugir. Ele não deu descanso ao inimigo e os caçou até que nenhum mais pudesse ser encontrado. E quando seus guerreiros falavam de sua habilidade e vitórias, o medo tingia suas palavras tanto quanto a admiração. Parte da aristocracia de Caliban, seguindo o exemplo dos Cavaleiros de Lupus, temeu tanto os novos métodos e a determinação de L. Johnson, que declarou aberta rebelião. Alguns temiam as mudanças que ele havia imposto ao povo tradicionalista de Caliban, enquanto outros buscavam apenas tomar o poder que Lion Johnson havia conquistado. Esses traidores da causa da salvação de Caliban foram eliminados sem misericórdia, suas fileiras de cavaleiros e soldados dizimadas completamente, e suas fortalezas destruídas como um aviso a outros. Ao final da cruzada contra as grandes bestas, com Lion e Luther exaustos pelo terrível custo que a luta havia imposto, foi L. Johnson quem recebeu as honrarias de batalha e o título de grão-mestre da ordem. Ele aceitou o título sem alarde, pois tais excentricidades humanas ainda pareciam de pouco valor para o jovem que havia crescido entre monstros. Ele entendia pouco o valor que alguns atribuíam a títulos e recompensas, pois seus hábitos sombrios e solitários sempre o mantiveram distante dos outros. Assim, não percebeu a mudança que sua ascensão causara em Luther. Onde antes competiam como iguais por honra e vitória, o primarca agora havia eclipsado seu mentor e irmão, deixando para trás, enquanto aceitava relutante, a adulação do povo e a oferta de governar todo o Caliban. Foi uma ferida infligida na ignorância, pois L. Johnson não viu a centelha de orgulho feroz que ardia dentro de seu irmão se transformar em ciúmes diante de seus triunfos, uma ferida que fermentaria nos anos seguintes.
Se o imperador não tivesse chegado logo após essa vitória, descendo dos céus para reivindicar seu filho perdido, talvez essa ferida tivesse cicatrizado na nova paz de Caliban, mas isso não estava destinado a acontecer. O imperador veio para acumular novas glórias sobre Lion, concedendo-lhe o comando da primeira legião, que renomeou como Dark Angels, em homenagem a um antigo mito calibanita que falava de sua natureza sombria, e tornando um general dentro do vasto exército imperial que buscava conquistar a galáxia. Lionel Johnson logo partiria para a distante Terra e seu novo destino, trazendo seu estilo de guerra inflexível e implacável às fileiras das forças imperiais. A ele caberia o papel de guardião nos limites do domínio do imperador, o flagelo de monstros e feras, e o portador de armas terríveis demais para serem confiadas a qualquer outro. Ele seria o destruidor frio e inevitável, a perdição que, uma vez desencadeada, não poderia ser revogada, subvertida ou retardada, ensinado pelas profundezas sombrias das florestas de Caliban sobre o valor da tenacidade fria e impiedosa. Lionel Johnson era o primeiro de todos os primarcas, a guerra destilada em sua essência mais pura e fundamental, a morte que caminhava como um homem, e a galáxia jamais seria a mesma após o seu retorno. A chegada do imperador. E os anjos das trevas desceram sobre asas de fogo e luz, os grandes e terríveis anjos sombrios. Antiga fábula de Caliban. Pouco após o sucesso da campanha contra as grandes bestas, no ano 846 do 30º milênio, o imperador da humanidade e um pequeno grupo de seus batedores da primeira legião das Legiones Astartes chegaram a Caliban após detectarem as emanações psíquicas de um dos primarcas. Desde o momento em que o imperador aterrissou, L. Johnson sentiu uma profunda conexão com o mestre da humanidade e jurou-lhe lealdade. Em troca, o imperador fez do Lion o comandante da primeira legião de Space Marines, criada a partir de seu genoma. O imperador havia lançado sua grande cruzada após o fim da Noite Antiga para reunir todas as colônias perdidas da humanidade e restaurar o direito da espécie humana de governar a galáxia. As legiões de Space Marines do imperador purgaram sistemas estelares inteiros dos opressores xenos da humanidade. À medida que a onda de conquista do Império avançava pela galáxia, batedores imperiais trouxeram a notícia de que haviam redescoberto o mundo isolado de Caliban, no Segmentum Obscurus, e que ele abrigava um homem que provavelmente era um dos primarcas desaparecidos. Apenas uma pequena guarda de honra da primeira legião acompanharia o imperador até Caliban, pois a legião ainda estava dispersa em zonas de guerra na linha de frente da Grande Cruzada. Apenas 500 Astartes, em sua maioria veteranos da Host of Death, precederiam o mestre da humanidade enquanto ele seguia para saudar seu filho perdido, o cavaleiro de Caliban, conhecido como The Lion. Vestidos com armaduras negras como Azeviche e adornados com símbolos mortuários que se tornaram sua marca, parecia que os antigos contos da lenda e mito de Caliban haviam ganhado vida. Um exército de anjos sombrios se reunia diante da fortaleza da Ordem, ajoelhando-se perante Lion L. Johnson. Nesse encontro inicial e fatídico, a legião ganharia um novo título, dado pelo primeiro dos primarcas. Lion decidiu testar a força de seus novos seguidores enfrentando pessoalmente o capitão da companhia. Lion enfrentou o guerreiro em armadura catafracti, combinando seu aço calibanita à lâmina envolta em campo de força de seu oponente, deixando-o ferido no pó. Lion avaliou seus novos guerreiros, e estes avaliaram seu mestre. Ambos saíram com respeito mútuo. A partir daquele dia, o primarca chamou os Astartes da primeira legião de seus Dark Angels, um título que rapidamente se espalhou por toda a legião. Em pouco tempo, o imperador chegou ao mosteiro Fortaleza da Ordem para reivindicar pessoalmente seu filho genético perdido e formalmente integrar Caliban Império da Humanidade. As vastas florestas do planeta seriam desmatadas para a indústria, e os primeiros dízimos de recrutas seriam coletados entre sua população para reabastecer as fileiras diminuídas da primeira legião. O dia da chegada do imperador tornou-se uma lenda em Caliban que perduraria por séculos. Sua grande nave desceu dos céus, e ele deu as boas-vindas ao filho perdido, trazendo-o de volta ao redil imperial.
O evento, no entanto, foi ligeiramente manchado por uma tentativa de assassinato contra o imperador feita por certos cavaleiros conservadores da Ordem, que temiam as mudanças que o império e sua ciência e cultura avançadas trariam para seu mundo. Esses dissidentes foram rapidamente e implacavelmente executados como traidores pelos Astartes. O Conselho de Mestres da Primeira Legião, localizado em Gramari, logo ouviu falar de Lion L. Johnson, o homem que era seu primarca. Mais uma vez, o conselho foi dilacerado por dissensões. Embora ninguém duvidasse da palavra do imperador de que aquele cavaleiro de Caliban era seu verdadeiro senhor, o conselho foi dividido entre vergonha e orgulho. Alguns se consumiram de remorso pelo estado em que a legião seria entregue ao primarca, enquanto outros desejavam partir e trazer uma vitória digna como troféu a ser depositado aos pés de seu novo mestre. Por toda a galáxia, as unidades dispersas da Primeira Legião reagiram de maneira semelhante à notícia do retorno de seu primarca. Alguns destacamentos redobraram seus esforços, lançando-se ao combate com um zelo renovado para trazer honra à legião, enquanto outros buscaram se retirar de suas campanhas para viajar a Caliban e pedir perdão ao primarca retornado. O próprio Lion foi levado à Terra pelo imperador para que pudesse aprender sobre a guerra que o mestre da humanidade desejava que ele travasse e sobre o papel que desempenharia para o Império nos anos vindouros. Logo, os Space Marines da Primeira Legião, que haviam acompanhado o imperador a Caliban, começaram a submeter potenciais aspirantes a Astartes, provenientes da Ordem e de outras organizações cavaleirescas, a inúmeras provas marciais e competições. Esses testes tinham como objetivo avaliar o nível de destreza e caráter marcial dos candidatos. Apenas os mais fortes e dedicados eram aprovados para a próxima etapa. Muitos dentro da Ordem sussurravam que estavam competindo por um lugar nas fileiras dos Astartes. No entanto, esses testes também serviam a um propósito secundário: determinar se a linhagem genética humana em Caliban era pura o suficiente para justificar seu status como um mundo de recrutamento da Primeira Legião nos anos seguintes. Enquanto as ordens cavaleirescas de Caliban celebravam suas diferenças e frequentemente recorriam ao combate para resolver disputas, as legiões de Space Marines eram unidas em propósito e vontade. Tais divisões não poderiam ser toleradas, e por ordem do Lion e dos Dark Angels, as ordens cavaleirescas individuais foram desmanteladas e colocadas sob o controle da Primeira Legião. Essa mudança drástica não ocorreu da noite para o dia e não passou sem vozes discordantes. Contudo, quando Lion falou a favor da união dos cavaleiros e da glória que seria deles ao servirem ao imperador, a maioria dessas vozes foi silenciada. Mas não todas. Mais objeções surgiram quando os soldados do exército imperial desceram à superfície de Caliban. As provas dos aspirantes à Primeira Legião já haviam identificado os prováveis candidatos para o recrutamento nesse augusto corpo, mas a vasta maioria da população do planeta ainda poderia servir ao imperador como tropas do exército imperial. Em um período inimaginavelmente curto de tempo, a superfície de Caliban foi transformada de um mundo de florestas vastas e castelos em um de indústria marcial, ressoando ao som de martelos fabris e o passo cadenciado de botas, enquanto sua população se preparava para a guerra interestelar. Os servos do imperador desceram a Caliban com enormes máquinas de terraplanagem que limpavam dezenas de quilômetros de floresta em um único dia solar, deixando para trás solo plano e estéril, pronto para ser plantado ou edificado. Minas, refinarias e manufactoria vieram em seguida, prontos para transformar os abundantes recursos do planeta em materiais de guerra vitais para a cruzada do imperador. Cidades foram construídas para abastecer os extensos complexos industriais, crescendo para cima e para os lados, com cada ano terrano que passava, enquanto as aldeias e vilas tradicionais ao redor dos mosteiros fortaleza eram esvaziadas e seus cidadãos realocados para servir melhor ao império. Finalmente, o dia chegou em que aqueles indivíduos, cuja coragem havia sido provada além de qualquer dúvida, cuja resistência, vigor e força os haviam levado a superar as provas dos Astartes, estavam prontos para serem adicionados às fileiras da Primeira Legião.
Chegou a notícia de Luther de que os Astartes haviam feito sua seleção final para o treinamento avançado e o aprimoramento genético necessário para que se juntassem às suas fileiras. Por meio da aplicação da ciência imperial e das maravilhas do Genicide, esses aspirantes foram transformados ao longo dos anos seguintes em irmãos de batalha da Primeira Legião, agora renomeada como Dark Angels. Luther também havia sido escolhido para se juntar à Primeira Legião pelos Astartes, mas, assim como uma grande parte daquele contingente inicial da Ordem e de outras ordens cavaleirescas de Caliban, ele era velho demais para se beneficiar da implantação do Genicide. Em seu lugar, Luther e outros como ele passaram por uma extensa série de procedimentos genéticos, cirúrgicos e bioquímicos projetados para aumentar sua força, resistência e reflexos a níveis sobre-humanos. Eram mais altos, mais fortes e mais rápidos do que homens mortais, mas, apesar disso, ainda não eram verdadeiros Astartes. Foi difícil para Luther e os outros aceitarem esse fato, sabendo que estavam rodeados por aqueles que antes haviam servido sob suas ordens, como escudeiros e cavaleiros juniores, mas que agora eram muito mais poderosos do que eles jamais poderiam esperar se tornar. Luther continuava a servir como o segundo do Lion dentro da Primeira Legião, conquistando sua posição por mérito e alimentado por um desejo de provar seu valor através de sua devoção ao ideal imperial. No entanto, apesar de seus sucessos, ele não conseguia escapar da convicção íntima de que, de alguma forma, era desprezado, porque não era um Astartes completo. Quanto a Lion L. Johnson, seus irmãos primarcas chegariam a chamá-lo de taciturno e melancólico, propenso a humores sombrios e negligente ao ignorar o conselho dos outros. Mas ele via as coisas de forma simples e clara. Ele aprendeu na Terra que a guerra que havia travado nas florestas assombradas por monstros de Caliban não havia terminado, mas apenas começado, pois a galáxia estava repleta de monstros para serem exterminados. Ele se dedicou a uma única tarefa: matar. Ele não tinha tempo para os ideais cavalheirescos de Sanguíneos, para os ódios arbitrários de Mortarion ou para a obsessão com a beleza de Fulgrim, pois essas paixões apenas obscureciam o objetivo verdadeiro, que os inimigos da humanidade deveriam ser destruídos. Como o primeiro de todos os primarcas criados pelo imperador, ele era ao mesmo tempo mais e menos do que seus irmãos. Uma força primal de destruição, cuja dedicação singular o tornava mais inumano do que até mesmo Magnus, o Vermelho. O Lion podia enfrentar qualquer um de seus irmãos, cruzar lâminas com Fulgrim e igualar as estratégias de Robalt Guilliman, e, embora alguns pudessem superá-lo nos detalhes de certas tarefas, não havia ninguém que fosse seu igual no escopo grandioso da batalha, ninguém cuja vontade pudesse igualar a determinação implacável do Lion. Seus talentos e confiança resoluta, que alguns poderiam chamar de arrogância, não lhe trouxeram muitos amigos, mas garantiram que ele fosse colocado à frente de sua legião mais rapidamente do que qualquer outro primarca redescoberto antes dele. E a legião que ele herdou estava em grande necessidade de seu primarca e de um novo começo. Dispersa e fragmentada, a Primeira Legião permanecia uma força de combate poderosa, mas cujo propósito havia se perdido nos longos anos da Grande Cruzada. Antes da chegada do primarca, haviam sido mentores e guias para as legiões mais jovens, mas seus pupilos há muito haviam encontrado sua própria sabedoria. Agora, Lionel John lhes concederia um novo propósito, alinhado com seus próprios métodos e com a visão que tinha para a Grande Cruzada do Imperador. Seus primeiros atos foram fundir muitos dos ensinamentos da aristocracia tecno-feudal de Caliban com os da Hexagramaton da Primeira Legião, combinando o melhor de Terra e Caliban para criar algo novo e mais refinado. Além disso, dedicou-se a reunir os fragmentos dispersos de sua legião. Com as primeiras gerações de recrutas, oriundos das fileiras dos dignos entre os cavaleiros de Caliban, ainda em processo de implantação do Genicide, doutrinação hipnagógica e treinamento em combate real, Lion preparou-se para embarcar em uma cruzada própria. Ao seu lado estavam os 500 guerreiros originais que haviam chegado a Caliban, os capítulos e grupos de batalha que o haviam procurado para jurar sua lealdade.
companhias auxiliares recrutadas do povo de Caliban para servir ao exército imperial, e um pequeno séquito de magos do Mechanicum do mundo forja de Shana II, ansiosos para cortejar o favor do novo primarca. Ao todo, somavam 20.000 guerreiros, talvez um terço da legião, cada um marcado pelo novo começo a que estavam comprometidos, adornados com a espada alada dos Dark Angels de Lionel Johnson, em vez dos símbolos sombrios de uma era agora encerrada. Lionel Johnson liderou este exército, buscando as companhias de seus filhos genéticos que ainda não haviam encontrado o caminho até ele. Encontrar esses guerreiros dispersos em meio ao caos da Grande Cruzada, uma guerra travada através de uma galáxia por 10 bilhões de soldados armados, não foi tarefa fácil. Isso só foi possível graças ao gênio do Lion e às artes dos tecnomagos de Shana, que rapidamente vasculharam os bancos de dados da Divisio Militaris para discernir em quais campanhas a Primeira Legião estava lutando e morrendo. Para qualquer outra legião, a chegada de seu primarca recém-redescoberto poderia ser motivo de celebração ruidosa ou desfiles ostensivos, mas não para a austera Primeira Legião. Notícias da aproximação de Lionel Johnson frequentemente levavam os guerreiros da Primeira Legião a redobrar seus esforços em combate, lançando-se contra o inimigo sem se importar com sobrevivência, de modo que, ao ficarem diante de seu pai genético, pudessem oferecer-lhe os louros ensanguentados da vitória. Cada companhia marcada pela batalha recebia seu novo mestre com a mesma reserva estoica, cortesia silenciosa e votos breves, mas solenes, de lealdade. Cada uma delas era testada em combate pelo próprio primarca antes de se juntar às fileiras de sua crescente comitiva. Como era o estilo do Lion, ele demonstrava seu valor por meio de ações e habilidade, em vez de palavras e promessas vagas, permitindo que aqueles que pudessem duvidar dele enfrentassem suas lâminas em um combate honesto. Nenhum entre a legião podia questionar seu direito de liderar após tal provação, embora alguns poucos dentro da legião abrigassem dúvidas quanto às mudanças súbitas que o primarca trouxe às doutrinas centenárias da legião e à mudança de autoridade que ele representava. Em poucos anos padrão, Lionel Johnson reuniu a vasta maioria de sua legião, cerca de 100.000 guerreiros, e os liderou até a antiga fortaleza da Primeira Legião, em Gramari. Lá, o reunido Conselho de Mestres e o conclave dos Preceptores o aguardavam em meio às muitas glórias da longa e ilustre história da Primeira Legião e a sabedoria acumulada de suas batalhas. Cercado pelos troféus empoeirados do passado, tornou sua legião completa novamente. Enfrentou o campeão cerimonial do Conselho de Mestres no Anel de Honra, batalhando contra Pyrrhus Calagat, o mestre da Hoste de Fogo, em um duelo de 1 hora que se tornou lendário. Com essa última prova concluída, o primarca aceitou os títulos de Grão-Mestre da Primeira Legião, das 6 Asas da Hexagramaton e Alto Preceptor das Ordens Militantes da Primeira Legião, sendo o primeiro guerreiro a consolidar a liderança de toda a legião sob um único estandarte. Aos guerreiros reunidos dos Dark Angels, cujos juramentos agora haviam sido feitos em sangue e sacrifício, o novo primarca fez um juramento próprio, selando o pacto entre eles. Este juramento está registrado nos livros do Conselho de Mestres. Nós somos os anjos das trevas. Para nós não há paz, nenhum fim além da guerra e da morte. Não caminharemos nos salões dourados do futuro da humanidade, mas permaneceremos resolutos nas sombras além. Enquanto ainda respirarmos, este império não cairá, e nós não conheceremos a derrota, pois eu prometo cada guerreiro, cada gota de sangue na legião, em nome da vitória, a qualquer custo. Reorganização da Primeira Legião. Com o juramento à sua legião selado, Lionel Johnson iniciou a ascensão de seus Dark Angels, colocando novos mestres sobre cada uma das asas que ele havia criado a partir das bases das antigas hostes da legião, e formalizando as várias ordens informais dos Dark Angels no estilo das ordens de cavalaria de Caliban. Com o primeiro influxo de novos recrutas provenientes de Caliban, prontos para se juntar à Primeira Legião, incluindo aqueles veteranos mais velhos, como Luther, que optaram por se submeter ao doloroso e pouco confiável processo de aprimoramento cibernético e genético, permitindo-lhes atingir níveis de habilidade comparáveis aos dos verdadeiros Space Marines.
Lionel Johnson rapidamente os incorporou a essa nova estrutura. Ele tomou o cuidado de atribuir cargos e comandos com base no mérito, e não na origem ou na simples virtude do tempo de serviço. Vários dos antigos companheiros do Lion, provenientes da The Order, encontraram posições dentro de seu círculo interno. Apesar das rigorosas provas que Lion insistiu em aplicar, alguns dos veteranos mais antigos ficaram menos do que satisfeitos em ceder sua autoridade a esses recém-chegados comparativos. O antigo grande Chantry da legião em Gramarye foi demolido, substituído por uma fortaleza mais modesta para proteger a expansão industrial daquele mundo. Embora a legião mantivesse um grande mosteiro-fortaleza em Caliban, seu verdadeiro coração e sede de poder seria o sanctum de seu primarca a bordo de sua nave capitânia, a antiga e colossal Invincible Reason, da classe Gloriana. Para muitos, essa revitalização ajudou a dissipar a letargia que há muito pairava sobre a Primeira Legião, descartando a vanglória que havia corroído o valor das vitórias e abraçando a pureza da visão do primarca. No entanto, para uma minoria silenciosa de veteranos, a dissolução repentina e impactante de antigas tradições e a introdução de novos integrantes provenientes de Caliban deixaram um persistente sentimento de dúvida. O Lion escolheu enfrentar qualquer resistência com a indiferença estoica que era sua marca registrada, optando por mergulhar a legião na guerra e confiando que seu exemplo eliminaria quaisquer dúvidas. Disperso sob os mestres e comandantes cavaleiros da legião, ele colocou os Dark Angels em sua tarefa. Enquanto liderava sua própria frota para responder a um chamado de socorro, recebido recentemente pelo recém-instalado coro astropático em Caliban. O destino de Lionel Johnson era o distante mundo de Carcassonne, onde a guarnição dos Ultramarines resistia a um cerco por mais de 8 meses solares, após uma súbita rebelião contra o domínio imperial entre a população que vivia nos salões em ruínas da destroçada Fortaleza Mundo. Os desesperados rebeldes haviam aberto cofres escondidos nas profundezas da superfície do planeta e libertado uma fago biogênica que remodelou os habitantes desfigurados de seu mundo em grotescos e sedentos ghouls, cujas mentes foram completamente limpas de qualquer pensamento, exceto a necessidade de caçar e matar. Essas monstruosas criações mutantes então se lançaram contra os desprevenidos guerreiros da 13ª Legião, com uma ferocidade que até mesmo deu pausa aos experientes legionários Astartes. Com grande parte da força da Grande Cruzada concentrada no leste galáctico, poucas forças estavam disponíveis para aliviar os assediados Ultramarines, e, dado o histórico de Carcassonne, poucos esperavam que os Dark Angels retornassem. Assim, quando a Invincible Reason rompeu o Immaterium e entrou no espaço real, com suas baias de desembarque já abertas e prontas para o lançamento, o Pretor Artaion, da 13ª Legião, comandante da guarnição Astartes quase tomada, perdeu por um momento a famosa reserva estoica dos Ultramarines e gritou de alegria ao avistar a frota. O próprio Lionel Johnson estava à frente da força de alívio, abrindo caminho pelas hordas de carnigola que ameaçavam tomar os Ultramarines. À frente de 1000 veteranos da Asa do Terror em armaduras de ébano, o novo mestre da Primeira Legião eliminou rapidamente o inimigo, com uma cortina de plasma superaquecido limpando as muralhas e bunkers da fortaleza dos Ultramarines. Logo atrás dele veio a força completa da frota. 10.000 guerreiros transhumanos dos Dark Angels, que com suas lâminas colocaram o inimigo em fuga para depois aniquilá-lo enquanto se escondiam em seus buracos. Quando os Ultramarines saíram de suas fortificações para encontrá-los no mar de corpos e cinzas, o fizeram com certa apreensão, talvez esperando algum tipo de represália pelo último encontro entre suas legiões em Carcassonne ou uma exigência para ceder o mundo à Primeira Legião em troca de sua ajuda. No entanto, Lion não tinha interesse em antigas disputas ou no negócio mesquinho de elogios e honrarias. Com a matança concluída, ele partiu sem alarde, deixando para trás apenas um estandarte vazio para marcar que a dívida dos Dark Angels com os Ultramarines estava paga. Que esta tenha sido uma de suas primeiras batalhas não foi coincidência, mas uma declaração de intenção. Ele não estava ali para jogar o jogo da política, construir impérios ou monumentos. Estava comprometido com a guerra e a morte,
para destruir os inimigos do imperador e nada mais. E assim, com essa doutrina em mente, Lionel Johnson e seus Dark Angels assumiram seus deveres nos últimos dias da Grande Cruzada. A Grande Cruzada. Durante a Grande Cruzada, o imperador criou 20 legiões de Space Marines com a missão de liderar e sustentar sua campanha para unificar toda a humanidade sob a égide do Império. Entre essas forças lendárias, a Primeira Legião ocupava uma posição singular. Originalmente conhecida apenas como a Primeira, ou Primeira Legião, ela foi a primeira das legiões da primeira fundação a emergir, marcando o início de uma nova era de conquista. Ao longo de sua história, a Primeira Legião adquiriu diversos epítetos que refletiam seu prestígio e papel no campo de batalha. Apelidada de Anjos da Morte e Príncipes Descoroados, também ficou conhecida pelo título em High Gothic, Angelis Tenebraeum, ou Dark Angels. Esse legado não apenas simboliza sua primazia como legião, mas também ecoa as sombras e mistérios que se tornaram inseparáveis de sua identidade. A Primeira Legião foi a primeira a entrar em serviço ativo, passando por um processo escalonado de testes e provas antes que sua força total fosse estabelecida por meio de recrutamento em massa. Cada estágio desse desenvolvimento marcou uma expansão progressiva da implantação do Genicide em grupos cada vez maiores de neófitos, refletindo a precisão e o rigor com que o imperador moldava suas forças. Durante as guerras de unificação em Terra, a Primeira Legião teve a honra de ser a primeira das legiões de Space Marines formadas, servindo diretamente sob o comando do próprio imperador. Esse vínculo inicial consolidou sua posição como a vanguarda das forças imperiais. Com a descoberta de Lionel Johnson em Caliban, o destino da Primeira Legião tomou um novo rumo. O Primarca, criado a partir do material genético da Legião, assumiu seu comando, renomeando-a como Dark Angels. Sob sua liderança, a Legião foi integrada à 4ª Frota Expedicionária da Grande Cruzada, assumindo um papel ainda mais destacado nos esforços de unificação da galáxia. Uma das primeiras campanhas lideradas por Lionel John foi a Conformidade Imperial do recém-descoberto mundo cavaleiro de Molech. Essa operação de escala massiva envolveu múltiplas legiões de Space Marines, incluindo os Dark Angels, Luna Wolves, Emperor's Children e White Scars, além de milhares de soldados da Auxilia Imperial. O esforço também contou com o apoio estratégico de recursos do Mechanicum e da Legio Titanicus, simbolizando a força combinada do nascente Império da Humanidade. Cyprian Devine, da Casa Devine, foi nomeado governador planetário de Molech. Na presença de vários de seus filhos primarcas, o imperador os levou a um portal do Warp, escondido no subsolo, onde ele procedeu a utilizá-lo para entrar no Reino do Caos e negociar com os poderes ruinosos. Quando finalmente retornou, o imperador aparentava estar envelhecido, mas muito mais poderoso. Ele então suprimiu psiquicamente as memórias de seus filhos sobre Molech e estacionou uma grande força de guarnição composta por quase 100 regimentos da Auxilia Imperial, 3 coortes da Legio Titanicus, juntamente com destacamentos de 2 legiões de Space Marines para proteger os segredos do portal do Warp em Molech. Em seguida, os Dark Angels participaram das campanhas vitais dos genocídios finais de Rangidan. Eles lutaram ao lado de titãs da Legio Gryphonicus, Legio Vulturum e Legio Kidianus, bem como outras forças do Mechanicum Shanita do mundo forja de Shana Duz. Os genocídios de Rangidan foram uma série de 3 campanhas durante a Grande Cruzada, travadas contra os Rangda, uma espécie alienígena hostil e tecnologicamente avançada. O conflito ocorreu entre 839 e 890 do 30º milênio, sendo o mais sangrento enfrentado pelo Império da Humanidade antes da heresia de Horus. A vitória exigiu a intervenção do Imperador, o envolvimento de pelo menos 3 legiões de Space Marines, legiões titãs, cavaleiros imperiais, forças do Mechanicum e tropas da Imperialis Auxilia. Apesar do triunfo, as campanhas deixaram profundas cicatrizes, com a Primeira Legião, os Dark Angels, sofrendo perdas devastadoras que reduziram sua posição como maior legião Astartes. Por quase uma década solar, os veteranos da Primeira Legião, agora Dark Angels, lutaram para conter um inimigo que ameaçava consumir todos os mundos da humanidade. Lion construiu sua própria lenda nesses tempos obscuros, uma figura sombria de morte e vingança que descia sobre os Rangda em uma fúria fria. Nos primeiros anos terríveis do conflito, quando o Império parecia perdido em uma maré de monstros xenos e seus escravos, Lion permanecia firme no meio da carnificina.
Ele não era um herói dourado como seu irmão Sanguinius, nem uma figura carismática como Horus Lupercal, mas sim uma rocha silenciosa, inabalável na tempestade. Nem uma figura carismática como Horus Lupercal, mas sim uma rocha silenciosa, inabalável na tempestade. Ele não inspirava lealdade nem outra virtude, mas avançava onde o inimigo era mais forte, armado por seu orgulho e confiança, e atraía outros consigo pelo simples privilégio de lutar ao seu lado. Por quase uma década solar, as batalhas se desenrolaram, com 9 legiões de Space Marines envolvidas nos combates, devastando colônias humanas nos setores setentrionais do Império. Dentre as legiões que participaram da luta, muitas sofreram perdas severas. Os Space Wolves lamentaram a perda de cerca de 5.000 Astartes na quebra do cerco de Shanna, enquanto os Dark Angels, reunidos quase em sua totalidade novamente, enfrentaram um tributo sangrento. Os Dark Angels lançaram-se contra seus inimigos, destruindo as forças superiores dos Xenos em inúmeras batalhas nas bordas das estrelas Halo. Essa campanha culminou na terceira genocida Rangdan por volta do ano 890 do 30º milênio, que resultou na morte de 50.000 Space Marines dos Dark Angels, sacrificados para evitar a destruição de talvez todo o norte do Império pelas forças alienígenas vindas da escuridão externa. Na queda da grande cidadela de Vorksag, durante o vasto confronto de naves no vazio em Morkar e a batalha de 7 semanas solares em Morro, onde 3 companhias dos Dark Angels resistiram contra mais de 1 milhão de servos neurocontrolados pelos Rangdan, a vitória foi comprada ao custo de suas vidas. Com o sangue da antiga legião, quando a vitória finalmente foi proclamada e a ameaça Rangdan eliminada pela última vez, os Dark Angels eram apenas 1/10 de seu antigo número. Alguns dizem que a antiga legião lutou para provar-se digna de seu novo mestre. Outros, que sangraram para corrigir sua falha em destruir os Rangda quando os encontraram pela primeira vez na Batalha de Advexmors. Há também aqueles que sussurram que Lion os enviou ao massacre para substituí-los por guerreiros de Caliban mais dóceis e leais. Se isso é verdade ou não, foi para Caliban que Lion se voltou para recompor as fileiras de sua legião. Com a praga Rangdan afastada, o primeiro influxo de verdadeiros Space Marines de Caliban entrou nas fileiras da legião. Onde antes haviam apenas os antigos companheiros do Primarca, agora eles estavam espalhados por todas as asas e ordens da legião. Eles eram uma nova geração de guerreiros para a primeira legião, guiados mais pela tradição e ritual do que seus predecessores, e não sobrecarregados pelo peso do orgulho que havia sido o estigma dos veteranos de terra. Após a segunda genocida Rangdan, foi essa legião transformada que avançou para continuar seu trabalho e levar a guerra aos inimigos mais temíveis. De Caliban, eles se espalharam pelas estrelas, pois, ao contrário de muitos de seus irmãos, tomaram poucas fortalezas, exceto pelos solitários santuários que abrigavam o conhecimento da legião. Cada uma de suas frotas expedicionárias foi destinada a um canto diferente do Império, para patrulhar os lugares sombrios onde monstros ainda podiam ser encontrados. Lion tomou o comando de uma dessas frotas, não maior ou mais grandiosa que qualquer outra, pois esperava que cada uma fosse uma máquina de destruição capaz de derrotar qualquer inimigo, e traçou um curso para o mundo conhecido pelos cartógrafos imperiais como Sarosh. Devido às extensas perdas sofridas pela primeira legião durante as genocidas Rangdan, por volta do ano 899 do 30º milênio, os Ultramarines estavam à beira de se tornarem a maior legião de Space Marines, com cerca de 166.000 legionários. Feudo de Dulan. Conforme as legiões de Space Marines expandiam as fronteiras do Império, cada primarca buscava se destacar aos olhos do Imperador, e nenhum mais que Leman Russ, primarca dos Space Wolves. Apenas Horus Lupercal e Lionel Johnson podiam reivindicar mais vitórias do que Russ, algo que o frustrava constantemente. Foi no mundo de Dulan, no ano 870 do 30º milênio, onde os Space Wolves lutavam ao lado dos Dark Angels, que essas tensões culminaram. Esse incidente marcaria o início da rivalidade de milênios entre os Dark Angels e os Space Wolves. O governador planetário de Dulan, Durat, havia insultado o primarca dos Space Wolves, Leman Russ, chamando-o de cão de estimação do imperador e jurando alimentar seu coração ao seu Grox. Enfurecido, Russ jurou matar Durat pessoalmente e exigiu a honra de liderar o ataque. No entanto, Johnson, que havia planejado meticulosamente a ofensiva,
Não estava disposto a deixar que o temperamento impulsivo de Russ arruinasse seus planos. Assim, Johnson liderou o ataque, deixando Russ assistir impotente enquanto Lyon matava Duraith. Após a batalha, Russ invadiu a fortaleza e desferiu um golpe que lançou Johnson do outro lado da sala. Seguiu-se uma luta que durou um dia e uma noite solares completos, com ambos os combatentes sendo considerados igualmente habilidosos. Enquanto Russ era ligeiramente mais forte, Lyon era ligeiramente mais rápido. Eventualmente, Russ cessou e começou a rir, percebendo a tolice de sua briga e como permitira que seu orgulho e temperamento o dominassem. Johnson, no entanto, ainda furioso com o que considerava traição no primeiro golpe de Russ, nocauteou o Space Wolf com um golpe final enquanto ele ria. Quando Russ recobrou a consciência, os Dark Angels já haviam partido para novos campos de batalha na Grande Cruzada. Desde então, tornou-se costume que campeões selecionados de ambos os capítulos se enfrentassem em um duelo não letal sempre que se encontrassem, para que a honra fosse satisfeita. A Batalha de Doolan e o famoso feudo entre os Dark Angels e os Space Wolves é uma história muitas vezes contada. Em essência, é sempre narrada como uma história simples, mas que teve inúmeras interpretações, cada qual com sua própria agenda, raramente se preocupando com a verdade simples. Os detalhes da batalha são amplamente conhecidos, conforme descrito acima. Leman Russ e Lyon L. Johnson foram ambos designados para a conquista do mundo de Doolan, e, enquanto os Space Wolves aguardavam em cerco, os Dark Angels realizaram um ataque repentino que lhes permitiu reivindicar a honra da vitória final. Ao ouvir isso, afirma-se que Leman Russ entrou em fúria e atacou seu irmão, levando ao lendário duelo entre eles, que as lendas dizem ser reencenado por seus capítulos sucessores sempre que se encontram. Isso levou à popular suposição de uma amargura entre Space Wolves e Dark Angels, um rancor duradouro originado por esse único incidente isolado, amplamente aceito pela história como fato. No entanto, essas duas legiões e, posteriormente, seus capítulos sucessores lutaram lado a lado em várias ocasiões, tanto antes quanto depois da Batalha de Doolan, sem rancor e, em muitos casos, com um notável senso de camaradagem compartilhada. De fato, muitas vezes foi observado que os dois primarcas, Lyon L. Johnson e Leman Russ, possuíam personalidades muito semelhantes, embora as expressassem de formas diferentes. Ambos eram práticos ao extremo, com pouco tempo para frivolidades ou excessos da civilização. Ambos valorizavam a franqueza em detrimento das necessidades políticas e julgavam homens e mulheres por suas ações, não por suas palavras. Acima de tudo, os dois primarcas valorizavam a lealdade acima de tudo, considerando seus juramentos como laços de ferro e reservando o ódio mais profundo para aqueles que traíssem suas promessas. Os eventos de Doolan e o suposto rancor entre as legiões dos Lobos de Fenris e dos Cavaleiros de Caliban são reinterpretados à luz de evidências que apontam para um relacionamento baseado em confiança e respeito mútuo. Apesar de terem lutado entre si em Doolan, não há indícios plausíveis de animosidade duradoura. Pelo contrário, os registros indicam uma parceria forte, forjada através da derrota dos Hangda, a conquista de 1000 mundos e a superação de grandes ameaças ao Império. Doolan foi apenas um entre muitos testes que fortaleceram a rivalidade saudável entre os dois, sem ressentimentos. O maior símbolo dessa lealdade foi sua união nos dias finais da rebelião contra o Imperador, quando juntos enfrentaram as forças de Horus durante o cerco à Terra. Subjugação de Sarosh. A quarta frota expedicionária dos Dark Angels, sob o comando de Lyon L. Johnson, desempenhou um papel crucial na conformidade de Sarosh. Oficialmente codificado como Sigma 51-7, Sarosh era conhecido pelos Dark Angels como 43, sendo o terceiro mundo trazido à conformidade pela quarta frota. Antes disso, a missão em Sarosh estava sob responsabilidade de um oficial dos White Scars. Lyon L. Johnson respondeu prontamente a um chamado de auxílio de seu irmão Jagatai Khan, com quem mantinha uma rara proximidade entre os primarcas. Apesar de suas diferenças, ambos compartilhavam apreço pela honestidade e pela franqueza, laços que Lyon não estava disposto a ignorar. Os Sarosi, governados por uma rígida burocracia planetária, haviam inicialmente demonstrado interesse em se unir ao Império. Os imperiais, ansiosos por incorporar o planeta, acreditaram que os Sarosi compartilhavam os ideais seculares da verdade imperial. No entanto,
Mais de um ano padrão se passou e os Sarosi continuavam atrasando o processo, apresentando desculpas constantes ao governador imperial designado, Harlad I. Secretamente, porém, eles veneravam entidades do Warp chamadas de Melakin e viam a postura antirreligiosa do Império como uma ameaça a ser eliminada. Com a chegada da frota dos Dark Angels à órbita de Sarosh, o Lorde Alto Executor, líder da burocracia Sarosi, foi convidado a bordo da Invincible Reason para negociar com Lionel Johnson. Em vez disso, denunciou abertamente o primarca e o imperador. Lion respondeu com a precisão característica de sua personalidade. Enfiou sua espada de energia no corpo do líder Sarosi, encerrando as negociações. Os Sarosi, contudo, haviam preparado uma traição maior. A delegação trouxe um dispositivo nucleônico escondido em sua nave, planejando eliminar toda a estrutura de comando da frota, incluindo o próprio Lion. O plano foi frustrado graças a Luther, jovem bibliotecário Zahariel El-Zurias, que conseguiram ejetar a nave ao espaço antes que a explosão ocorresse, limitando os danos à nau Capitânia. Após o incidente, Luther confidenciou a Zahariel que havia descoberto o dispositivo antes e, por um momento, considerou permitir que ele explodisse, alimentado pelo ciúme crescente em relação ao Lion. A traição Sarosi foi esmagada com rapidez e brutalidade pelas forças combinadas dos Dark Angels e do Império. No entanto, a vitória deixou um gosto amargo. A facilidade com que os Sarosi haviam infiltrado a Primeira Legião levantou dúvidas. Embora ninguém ousasse acusar os envolvidos de traição, a fé no novo caminho da Legião foi posta à prova. Como resultado, Lion ordenou que Luther, Zahariel e 500 veteranos dos Dark Angels, oriundos tanto de Terra quanto de Caliban, retornassem ao mundo natal da Legião. Embora não fosse um exílio formal, tampouco era um reconhecimento de triunfo. Em Caliban foram encarregados de servir como guarnição, supervisionar os santuários do Lion e recrutar novos Space Marines a partir da população local. Assim, foram afastados da Grande Cruzada, independentemente de seu legado e dos anos padrão de serviço. Essa decisão refletia o caráter de Lionel Johnson, uma dedicação implacável ao dever, mesmo à custa daqueles mais próximos. Para alguns, essa postura era vista como arrogância, para outros como imprudência. Contudo, para Lion era o imperativo do dever e da excelência. Em sua visão, aqueles que falhavam deveriam ser afastados, por menor que fosse o erro, enquanto os dignos se fortaleciam por meio das provações. Assim era Lionel Johnson, implacável, resoluto e guiado por um orgulho que transcendia a lógica comum de batalha. Os últimos dias da Grande Cruzada, sob o credo de força e excelência, a Primeira Legião, os Dark Angels, vivia e morria, carregando a missão do Imperador nos dias finais da Grande Cruzada. Onde quer que a maré da conquista imperial hesitasse, lá estavam eles, brandindo espadas brilhantes e uma determinação sombria contra os horrores mais terríveis da galáxia. Lionel Johnson, há muito afastado das florestas de Caliban, permanecia um firme crente no sonho de um império humano idealizado por seu genipai, lutando sem descanso a cada momento que lhe era concedido. Lion desprezava desfiles, a construção de fortalezas ou disputas triviais com seus irmãos. Sua jornada era de batalha em batalha, uma marcha silenciosa e estoica. Ele e sua legião começaram a se afastar dos encontros da Grande Cruzada, recusando-se a participar das confraternizações entre as legiões Astartes. Para eles, essas distrações eram fúteis, enquanto inimigos poderosos ainda existissem para testar suas lâminas. Com o passar dos anos, a distância entre os Dark Angels e as outras legiões aumentou. Poucos primarcas buscavam o irmão recluso, e os feitos da Primeira Legião começaram a ser esquecidos, já que Lion raramente os mencionava. Porém, havia um que não esquecia, Horus Lupercal. Sempre vigilante, ele observava de perto as ações do Lion e de sua legião. Horus tentou uma vez atrair a Primeira Legião para sua esfera de influência, mas encontrou no enigma dos caminhos de Lion um escudo impenetrável. O orgulho dos Dark Angels era uma barreira insuperável para as manipulações de Horus, e as lojas guerreiras de Horus e Lorgar foram rejeitadas pelos preceptores das ordens militantes e pelos supervisores das alas do Hexagramaton como indignas e sem valor. Leon e sua legião permaneciam inabaláveis, um obstáculo que Horus não conseguia dobrar. Lionel Johnson era como sua legião, inflexível e impenetrável. Embora não fosse amado entre os primarcas, ele era respeitado por todos e, mais importante, tinha a confiança absoluta do imperador.
O mestre dos Dark Angels detinha as chaves dos antigos arsenais ocultos de terra, um poder que incomodava profundamente Horus. Se o Imperador escolhesse um primarca para liderar a Grande Cruzada, Lion seria uma escolha natural. E isso perturbava o Senhor da Guerra. Quando o triunfo de Ulanor chegou, marcando a coroação de Horus como Senhor da Guerra, Lion foi propositalmente enviado a campos de batalha distantes. Ele não recebeu um convite para o evento, uma vitória política para Horus. Porém, esse ato revelou-se um erro de cálculo. Enquanto muitos primarcas reagiram à ascensão de Horus com entusiasmo ou ressentimento, Lion permaneceu indiferente. Ele não interrompeu suas campanhas, não ofereceu congratulações e tampouco lamentou sua sorte. Essa resposta fria e pragmática fez Horus hesitar. Quando Horus caiu para o caos no templo da Loja da Serpente em Davin, ele rapidamente identificou Lion como uma das maiores ameaças aos seus planos. A primeira legião era formidável, habilidosa em todas as artes da guerra, com acesso a arsenais proibidos e um primarca cuja lealdade ao imperador era inabalável. Horus sabia que não poderia vencer Lion em batalha aberta. Se não pudesse trazê-lo para sua causa, então ele deveria ser removido. Horus traçou um plano para neutralizar 3 legiões antes que sua rebelião começasse. Ele pretendia preservar os White Scars para manipulação futura, corromper ou destruir os Blood Angels e banir os Dark Angels para tão longe quando retornassem já fosse tarde demais. Mas Horus subestimou o espírito de Lionel Johnson. Como o sol que retorna ao horizonte, Lion emergiria novamente, implacável e brilhante. Ele se ergueria contra a traição de seu irmão caído, disposto a despedaçar o Império, se necessário, para garantir uma vitória marcada por cinzas e sangue. Horus havia libertado uma fera tão selvagem quanto qualquer criatura das florestas de Caliban, uma força que não poderia ser ignorada nem contida. Heresia de Horus. Inflexíveis, tecnologicamente capazes, implacáveis e insulares, os Dark Angels, à época da heresia de Horus, formavam uma legião poderosa e altamente independente, acostumada a operar sozinha em campanhas de grande escala e ações de conformidade imperial. Por causa disso, o temor da intervenção da Primeira Legião levou às maquinações do Senhor da Guerra Horus, que garantiu que, quando seus planos traiçoeiros fossem postos em prática, os Dark Angels fossem enviados para as bordas externas do Império, onde não poderiam interferir, ao menos por um tempo. Conforme a heresia de Horus progrediu, contudo, o poder dessa legião se tornou evidente, devastando os Night Lords em Thramas e desatando destruição em uma escala sem precedentes nos anos finais da heresia, esmagando mundo após mundo traidor na Zona Galáctica do Sul. Durante o 200º ano da Grande Cruzada, no ano 998 do 30º milênio, a Legião dos Dark Angels estava conduzindo uma campanha de conformidade imperial contra os mundos escudo da chamada Liga Gordiana, uma confederação de mundos humanos aliados a Xenos degenerados. Durante a campanha de 7 anos em Terra, no ano 5 do 31º milênio, o alto comando dos Dark Angels recebeu a notícia de que o Senhor da Guerra Horus e sua 16ª Legião haviam renegado seus juramentos de lealdade ao Imperador, acompanhados pelos World Eaters do Primarca Angron, pela Death Guard de Mortarion e pelos Emperor's Children de Fulgrim. Eles também tomaram conhecimento da atrocidade cometida contra o mundo condenado de Istvan Ses, quando Horus ordenou que ele fosse bombardeado por vírus para eliminar os Astartes leais restantes das 4 legiões traidoras ainda ativas ali, transformando-o em um mundo morto e sem vida. O Senhor da Guerra sabia que o Imperador responderia com toda a força disponível. Johnson acreditava que o envio dos Dark Angels aos mundos escudo por ordem de Horus fazia parte de um esforço para dispersar os mais leais servos do Império o mais longe possível, minimizando o número de legiões que Horus teria de enfrentar de uma só vez. Ainda assim, a força de ataque de 7 legiões completas de Space Marines enviada ao sistema de Istvan, em resposta à traição de Horus, representava uma ameaça grave à sobrevivência do Senhor da Guerra, enquanto avançavam em direção à sua base de operações no mundo de Istvan V. As forças de El Johnson estavam profundamente envolvidas nos mundos escudo da Liga Gordiana, o que dificultava uma resposta rápida à traição de Horus. As melhores estimativas da equipe do Primarca indicavam que levariam quase 8 meses solares para concluir suas operações ofensivas, mesmo em caráter de emergência, e reposicionar-se para um ataque contra Istvan V.
Mesmo que pudessem se mover mais rapidamente, os agentes de Horus provavelmente alertariam o Senhor da Guerra a tempo de organizar uma contraofensiva. Contudo, Johnson acreditava que uma pequena força, escolhida a dedo, poderia alcançar o que uma legião inteira não conseguiria. O Primarca emitiu ordens para que muitos dos esquadrões de reserva dos Dark Angels se reabastecessem e se preparassem para um desdobramento imediato no sistema Tanagra. O objetivo principal era assegurar o mundo forja de Tiamat. Eles não podiam permitir que o Senhor da Guerra adquirisse os vastos suprimentos e armamentos necessários para fortificar o mundo de Istvan V contra a força de ataque leal que se aproximava. L. Johnson lideraria pessoalmente a expedição a Tiamat, com um grupo de batalha de 15 naves de guerra. O sigilo era vital, pois o Primarca sabia que os agentes do Senhor da Guerra provavelmente estavam monitorando os movimentos dos Dark Angels. Johnson dirigiu-se a Tiamat para assegurar várias poderosas máquinas de cerco continentais, conhecidas como Ordinati, peças de artilharia vastas capazes de devastar as fortificações mais poderosas. A pequena frota dos Dark Angels chegou ao sistema Tanagra apenas 5 dias solares após a destruição da força de desembarque de Horus no porto estelar de Xanthus. Sem meios para proteger as máquinas de cerco armazenadas nos depósitos de Tiamat contra os Astartes de L. Johnson, o almirante da frota invasora foi forçado a recuar para o sistema de Istvan, marcando o fracasso do último lance do Senhor da Guerra. Após a vitória na Batalha de Tiamat, Lionel Johnson encontrou-se com seu irmão Primarca, Perturabo, da Legião dos Iron Warriors, a bordo de sua nave capitânia, Invincible Reason. Durante a reunião, Perturabo informou que sua 4ª Legião estava a caminho do sistema de Istvan para confrontar o Senhor da Guerra e suas forças traidoras nas areias negras de Istvan V. Ele mencionou que Ferros Manos e os Iron Hands já haviam avançado, ansiosos para reivindicar a vingança do Imperador contra Horus. Perturabo, entretanto, mentiu ao afirmar que esperava reabastecer suas naves no porto estelar de Xanthus, agora inutilizado após a ação decisiva da 1ª Legião. Ele então questionou L. Johnson sobre como havia descoberto a existência das Ordinati, colossais máquinas de cerco armazenadas em Tiamat. Lion explicou que as encontrara 50 anos antes em terra, enquanto estudava os registros da Grande Cruzada. Ele havia identificado uma menção às máquinas em um despacho de Horus enviado ao imperador durante o cerco aos estados fortaleza Xenos de Tethonos. As Ordinati, encomendadas por Horus, levaram mais tempo para serem concluídas do que o previsto. Quando ficaram prontas, a campanha de Tethonos já havia terminado, e as armas foram armazenadas em Tiamat, aguardando o dia em que o Senhor da Guerra as reclamasse. Quando L. Johnson soube da traição de Horus, ele entendeu que, inevitavelmente, o caminho do traidor o levaria à terra, e que as Ordinati seriam essenciais para um cerco prolongado ao Palácio Imperial. Lion informou Perturabo que não poderia acompanhar os lealistas em Tiamat, pois precisava preparar o restante da 1ª Legião nos Mundos Escudo para a eventual viagem à Terra. Ele também preferiu manter em segredo sua presença em Tiamat, evitando qualquer impressão de que suas ações tivessem motivações pessoais ou políticas. Perturabo concordou, elogiando a prudência e humildade de Lion. Durante a conversa, Lion admitiu um sentimento de ciúme. Ele acreditava que Horus havia se tornado o favorito do imperador simplesmente por ter sido encontrado primeiro. Em sua visão, caso ele próprio tivesse sido o Primarca descoberto primeiro, teria sido escolhido como Senhor da Guerra. Apesar disso, Lion confiava que Horus seria derrotado e que o imperador precisaria nomear um sucessor rapidamente para continuar a Grande Cruzada. Ele então pediu o apoio de Perturabo para essa eventualidade. Os 2 primarcas chegaram a um acordo. Lion permitiu que os Iron Warriors tomassem posse das Ordinati sob a condição de que fossem usadas para o benefício do Império. Perturabo prometeu que assim seria, mas omitiu sua lealdade à rebelião de Horus e sua participação iminente no massacre de Istvan V, onde 3 legiões lealistas seriam quase aniquiladas. A Cruzada de Thramas. Após a vitória no massacre de Istvan V, Horus convocou uma reunião dos primarcas traidores a bordo de sua nave capitânia, a Vengeful Spirit. O conselho reuniu 8 primarcas, com exceção de Alfários, da Legião Alfa. 5 deles participaram pessoalmente: Horus, Fulgrim, Angron, Mortarion e Lorgar. Os outros 3, Perturabo, Conrad Kurz e Magnus, o Vermelho,
participaram por meio de emissores hololíticos, projetando seus sinais através da Warp. Magnus havia se juntado recentemente aos traidores, após a devastação de Prospero. Sua 15ª Legião, os Thousandson, destroçada e amargurada pelo que consideravam uma traição do Imperador, foi transportada por Tseint para o Olho do Terror, no planeta dos feiticeiros. Agora, os Thousand-Sons tornaram-se a 9ª Legião traidora. O Conselho traçou os próximos passos da guerra contra o Imperador, designando papéis específicos para cada legião. Em 7 do 31º milênio, a frota de Konrad Curzi partiu rumo a Tsagualsa, um planeta remoto na franja oriental, envolto por um vasto cinturão de asteroides. Dali, os Night Lords iniciariam uma campanha de terror e genocídio contra as fortalezas imperiais de Herolda e Thramas, sistemas estratégicos cuja captura era vital para proteger os flancos do ataque de Horus à Terra. O sistema de Thramas tinha importância particular, abrigando vários mundos forja do Mechanicum ainda leais ao Imperador. A campanha, chamada de Cruzada de Thramas, buscava também atrasar a intervenção dos Dark Angels, impedindo-os de reforçar os lealistas. Esse confronto arrastou-se por quase 3 anos padrão, marcado por batalhas ferozes. Durante a campanha, Konrad Curzi tentou persuadir Lion L. Johnson a se juntar à causa de Horus. Para isso, deixou um farol de vácuo profundo no caminho de patrulha de uma das naves de vanguarda dos Dark Angels, programado para transmitir coordenadas que levassem a um encontro no planeta Tsagualsa. Curzi planejava quebrar o espírito de seu irmão, seja mentalmente, fisicamente ou ambos. Os 2 primarcas chegaram ao encontro acompanhados por 2 guerreiros de suas guardas de honra pessoais. A reunião começou de forma surpreendentemente cordial, com uma troca de palavras civilizada. No entanto, a tensão logo transbordou quando o Night Hunter caluniou L. Johnson, que respondeu com um golpe feroz. A escaramuça rapidamente se transformou em um confronto brutal. Enquanto Curzi estrangulava Lion, um dos guardas de honra dos Dark Angels atravessou sua espada nas costas do Night Hunter, salvando a vida de seu primarca. A luta atraiu reforços de ambos os lados, e as legiões retiraram seus líderes do campo para evitar maiores perdas. O confronto em Tsagualsa marcou apenas o início de uma longa e amarga disputa entre os Dark Angels e os Night Lords pelo controle do subsetor Aegis. Embora nenhum dos primarcas tenha sido derrotado definitivamente, o encontro simbolizou o antagonismo implacável entre suas legiões. A Cruzada de Thramas continuaria como um capítulo sombrio na história da heresia de Horus, moldando o destino de ambos os lados e reforçando a determinação dos lealistas de lutar contra a maré da traição. Batalha de Perditos. Em 8 do 31º milênio, os Dark Angels receberam uma mensagem astropática do sistema Perditos, relatando movimentações dos traidores. Sem demora, moveram-se para interceptá-los e, ao chegar, interromperam um conflito que já se arrastava há um mês entre a 98ª Companhia Clã dos Iron Hands, liderada por Cazalir Lohamek, e uma grande força da Death Guard, comandada pelo primeiro capitão Kalas Typhon. No centro da disputa estava um dispositivo senciente antigo, conhecido como Motor Tuchucha, parte de um triunvirato de máquinas lendárias, junto com o Ouroboros e um terceiro motor sem nome. Quando combinados, esses dispositivos tinham o poder de criar fendas temporais capazes de unir espaço e tempo. Sozinho, o Motor Tuchucha permitia saltos pela Warp com precisão e eficiência incomparáveis. Diante da chegada da frota muito superior dos Dark Angels, ambos os lados recuaram do planeta a pedido de Lion L. Johnson. Porém, desconfiado das intenções de Kalas Typhon e de Cazalir Lohamek, o Lion tomou para si o Motor Tuchucha, recusando-se a deixá-lo nas mãos de qualquer um dos envolvidos. Para garantir que nenhum traidor pudesse usá-lo, ordenou a destruição completa de Perditos, uma decisão que gerou consternação entre os comandantes presentes. Utilizando o Motor Tuchucha para um salto pela Warp, os Dark Angels foram atacados por demônios durante a travessia. Para enfrentá-los, Lion reinstituiu o corpo de bibliotecários da Legião, desafiando o decreto absoluto do Imperador estabelecido no Concílio de Nicaea. A decisão gerou tensões internas na Legião e culminou na morte do capelão Nemiel, morto pelas próprias mãos do primarca em um momento de fúria. No auge do conflito em Perditus, Lion enfrentou o grande demônio de Tzeent, Kairos Fate Weaver. O demônio tentou seduzi-lo para os poderes ruinosos, mas encontrou resistência absoluta.
Lion declarou que sua lealdade ao imperador era sua maior recompensa e, em seguida, empalou o Lorde da Transformação, zombando de sua incapacidade de prever sua derrota. Com o Motor Tuchucha em mãos, os Dark Angels executaram um salto estratégico que resultou em uma emboscada devastadora contra a frota dos Night Lords no subsetor de Sagualsa. Liderados por Lionel Johnson, o ataque foi meticulosamente coordenado, causando enormes perdas aos Night Lords, incluindo dezenas de naves capitais e aproximadamente um quarto de toda a sua força. No ponto culminante da batalha, Lion enfrentou Conrad Curzi em combate direto, ferindo mortalmente seu irmão traidor. No entanto, os sobreviventes dos Night Lords conseguiram escapar com seu primarca gravemente ferido antes que Lion pudesse pôr fim à sua vida. Mais tarde, enquanto os Night Lords recuavam, Curzi, junto com seu primeiro capitão Sevatar e os Terminators Atramentar de Elite, liderou uma desesperada ação de embarque na Invincible Reason, a nave capitânia dos Dark Angels. A incursão resultou na morte de quase todos os Atramentar e na captura de Sevatar e dos sobreviventes restantes. Apesar disso, Conrad Curzi conseguiu escapar para as profundezas da Invincible Reason. Escondido nas entranhas da nave, espalhou terror entre a tripulação, eliminando todas as equipes de caçadores enviadas para localizá-lo. Após perder vários esquadrões, Lion decidiu caçar pessoalmente seu irmão traidor, perseguindo-o pelos corredores da nave durante 16 semanas solares. No entanto, mesmo com sua determinação implacável, Lion não conseguiu capturar Curzi. Eventualmente, os prisioneiros remanescentes dos Night Lords aproveitaram o caos para escapar e fugiram para o vazio estelar, deixando para trás um rastro de destruição e uma tripulação marcada pelo terror. O exílio do Lion. Enquanto Lionel Johnson continuava a perseguir Conrad Curzi, as tensões políticas com Robert Guilliman tornavam-se cada vez mais insuportáveis. Divergiam profundamente sobre as medidas de segurança do Imperium Secundus, especialmente em relação ao surgimento de rebeldes em Macragge, que Lion acreditava terem sido manipulados por Curzi. Um atentado suicida contra um comboio de Astartes exacerbou a situação, levando Lion a decretar lei marcial em Macragge. Ele utilizou a primeira legião para impor ordem, ignorando a oposição de seus irmãos. Convencido de que Curzi estava escondido na região rebelde de Illyrium, Lion propôs um bombardeio orbital de saturação para eliminar a ameaça de uma vez por todas. Porém, ao enfrentar a resistência de Sanguinius e Guilliman, optou por desdobrar a Dreadwing para lidar diretamente com os rebeldes e caçar Curzi. Na batalha pela cidade de Alma Mons, Lion finalmente confrontou o Night Hunter. Após um combate brutal, ele derrotou Curzi e o interrogou sobre sua traição ao imperador. Curzi respondeu com uma provocação. Por que não? Ele alegou que era guiado por um impulso sombrio e incontrolável, parte intrínseca de sua natureza. Apesar de ter o irmão traidor à sua mercê, Lion hesitou em matá-lo, optando por imobilizá-lo ao quebrar sua coluna. Lion apresentou o gravemente ferido Curzi a Sanguinius e Guilliman para julgamento. Durante o triunvirato, Curzi argumentou que cada primarca fora criado com um propósito específico, e ele apenas agia conforme sua natureza. Aproveitou o momento para acusar Lion de desobedecer às ordens de Guilliman, mencionando um bombardeio orbital que havia causado baixas civis. A discussão atingiu o clímax quando Lion, enfurecido, tentou matar Curzi diante de todos, mas foi contido pelas palavras de Sanguinius. Guilliman, tomado pela ira, arrancou a espada de Lion de suas mãos e quebrou-a contra sua armadura, simbolizando a ruptura entre os irmãos. Sanguinius encerrou o julgamento, decretando o banimento de Lion do Imperium Secundus. Humilhado e amargurado, Lion ordenou a retirada dos Dark Angels de Macragge. A bordo da Invincible Reason, ele refletiu sobre seus erros, o banimento de Luther, a morte de Nemiel e outras decisões que agora pesavam sobre sua alma. Enquanto a primeira legião se preparava para retornar a Caliban, Lion tomou uma decisão inesperada. Retornando à câmara do Motor Tuchucha, ele ordenou que o dispositivo o transportasse de volta a Macragge. Acompanhado por Olgin, o tenente eleito da Deathwing, ele chegou no momento em que Sanguinius estava prestes a executar Curzi. Interrompendo o ato, Lion ordenou que o irmão cessasse. Diante das tropas reunidas, Lion revelou o motivo de sua intrusão. Ele argumentou que Curzi possuía visões proféticas e que havia previsto sua própria morte pelas mãos de um assassino enviado pelo imperador.
Se essa profecia fosse verdadeira, era uma evidência de que o Imperador ainda vivia, mesmo além da barreira da Ruinstorm. Sanguinius, reconhecendo a validade do argumento de Lion, convenceu Guilliman a reconsiderar. Relutante, Guilliman perguntou sobre o destino de Curze. Lion se ajoelhou perante seus irmãos e prometeu ser o carcereiro de Curze, mantendo-o sob custódia. Curze foi mantido prisioneiro na Invincible Reason, onde Lion frequentemente o visitava, tentando decifrar suas visões proféticas. Contudo, o Night Hunter permanecia enigmático, revelando apenas fragmentos de informações que geravam mais dúvidas do que respostas. Sua presença a bordo tornou-se um lembrete constante das divisões que corroíam os primarcas e ameaçavam o destino da própria humanidade. Segunda Batalha de Davin. Após a revelação de que o Imperador ainda vivia, o Imperium Secundus foi desmantelado pelos 3 primarcas como um erro infeliz. Determinados a corrigir o curso, lideraram suas legiões em uma ousada tentativa de atravessar a Ruinstorm e alcançar terra para defender o Imperador. Dentro da Ruinstorm, a frota combinada enfrentou horrores nascidos do Warp e ouviu rumores sobre uma entidade destrutiva conhecida como Peregrino. Nem mesmo o Tuchucha Engine foi capaz de navegar por essa tempestade caótica, frustrando Lionel Johnson profundamente. Durante a Batalha de Pihan, enquanto Lion liderava os Dark Angels em combate, Sanguinius recebeu uma visão que o levou a compreender que o caminho para a Terra começava no mundo de Davin, o nexo da Ruinstorm. A jornada até Davin foi árdua, culminando em um confronto monumental contra um vasto exército demoníaco, tanto no planeta quanto em sua órbita. Ao chegarem, Roboute Guilliman e Lion consideraram destruir o planeta com um bombardeio orbital, mas relutantemente confiaram na intuição de Sanguinius. O choque veio quando Sanguinius embarcou no Invincible Reason e levou consigo o prisioneiro Conrad Curze, acreditando que suas habilidades proféticas poderiam desvendar o que era necessário para enfrentar o nexo de Davin. Enquanto Sanguinius descia ao planeta e liderava um ataque em massa, Lion quase ordenou um exterminatus sobre Davin. No último momento recuou, percebendo que uma força sombria parecia estar tentando conduzir os primarcas à ruína. Em busca de respostas, L. Johnson decidiu acompanhar Sanguinius em sua descida ao planeta. Em Davin, Sanguinius enfrentou o demônio Madaio em um portal para o Warp, enquanto Guilliman e Lion lutavam para alcançá-lo. O conflito se estendeu por terra e espaço. Em órbita, a nave de comando provisória de Guilliman, Samothrace, foi destruída pela nave demoníaca Veritas Ferrum. No solo, os Dark Angels e os Ultramarines enfrentaram uma maré interminável de demônios. No infame templo da Serpent Lodge, onde Horus foi corrompido, Guilliman e Lion lutaram lado a lado, finalmente agindo como irmãos e parceiros. Juntos enfrentaram um gigantesco Soul Grinder, abatendo a monstruosidade em uma demonstração de força unida. Eventualmente, Sanguinius conseguiu escapar do portal e reunir-se a seus irmãos. Com a evacuação concluída, Davin foi obliterado por torpedos ciclônicos. A destruição do planeta eliminou sua âncora no espaço real, dissipando a frota demoníaca no Warp e revelando uma brecha na Ruinstorm, um caminho direto para a Terra. Porém, Horus, prevendo essa possibilidade, havia bloqueado o caminho com uma linha de defesa composta por múltiplas frotas traidoras. Diante do bloqueio, Guilliman e Lion concordaram em executar uma manobra de distração para permitir que Sanguinius e os Blood Angels seguissem diretamente para a Terra, cumprindo o destino de Sanguinius como visto em suas visões precognitivas. Enquanto os Blood Angels avançavam, os Ultramarines e os Dark Angels realizaram ataques devastadores contra as frotas traidoras, desviando sua atenção. Conforme o cerco de terra começava, Lion traçou um plano ambicioso: atrair as forças traidoras para longe do trono, atacando os mundos natais das legiões traidoras. Os Dark Angels destruíram vários desses planetas, incluindo Chemos, lar dos Emperor's Children, e Barbarus, dos Death God. Esses atos brutais, embora táticos, tornaram-se fonte de reflexão para Lion, que passou a apreciar profundamente sua importância estratégica. Passagem dos Anjos e a Cruzada de Vingança. Em algum momento antes ou durante o cerco de terra, o Astronomican ficou obscurecido para a frota dos Dark Angels. Temendo que Terra tivesse caído para Horus, L. Johnson tornou-se niilista e, ao invés de mover-se em direção à Terra, comprometeu-se com a vingança por meio da destruição de tanto território traidor quanto fosse possível.
Utilizando a justificativa de atacar os mundos natais dos traidores, com a esperança de atrair reforços para longe de terra em direção às suas tropas, El'Jonson supervisionou a destruição de Quemos e Bárbaros em uma purga vingativa denominada Passagem dos Anjos. Sem o Astronomicon, os Dark Angels continuaram a depender do Tuchucha Engine para orientação através do Warp. Eventualmente, Lion ordenou que a frota dos Dark Angels se dirigisse a Deliverance, o mundo natal da Legião da Raven Guard, onde Corvus Corax e Leman Russ, da Legião dos Space Wolves, estavam atualmente reunindo suas forças. Lion rapidamente questionou a ausência de Corax dos principais frontes da guerra, mas sua ira foi rapidamente extinta por Russ, que apontou que a própria sobrevivência dos Space Wolves ainda era um ativo de grande valor, mesmo que Terra permanecesse fora de alcance. Russ declarou que se juntaria à chamada Cruzada de Vingança de El'Jonson, incluindo guerreiros dos Space Wolves equipados com os novos trajes de armadura de poder Mark VI Corvus, produzidos em Kiavar. Contudo, Corax mostrou-se cauteloso em comprometer sua legião gravemente debilitada com que ele via como um desperdício de recursos por um ganho puramente emocional, e designou apenas uma pequena força expedicionária da Raven Guard para acompanhar os Space Wolves e os Dark Angels. Eventualmente, os Dark Angels rumaram para a Terra sob o comando do Lion, mas chegaram tarde demais para influenciar o desfecho do Cerco de Terra ou evitar que o Imperador fosse mortalmente ferido por Horus e confinado ao Trono Dourado. O retorno a Caliban, consumido pela tristeza e culpa por não ter conseguido levar os Dark Angels à Terra a tempo de impedir a queda do Imperador durante o Cerco de Terra, Lionel Johnson retornou a Caliban após o término da heresia de Horus. Era sua primeira visita ao planeta em muitos anos padrão, motivada pelo desejo de reforçar sua legião e recuperar-se do impacto devastador dos eventos recentes. Caliban, no entanto, havia sido isolada do restante da legião por anos devido às tempestades do Warp, como a Ruin Storm, que fragmentaram a comunicação e a unidade durante os dias mais sombrios da guerra. Quando as naves dos Dark Angels chegaram à órbita de Caliban, foram recebidas por uma violenta salva de fogo defensivo vindo da superfície. Surpreso e incrédulo, Lion ordenou o recuo da frota para avaliar a situação. Notícias trazidas por uma nave mercante revelaram a verdade devastadora. Luther, seu amigo de longa data e mentor, havia usurpado o controle de Caliban, envenenando as mentes dos Space Marines ali estacionados. Lion não teve dúvidas de que essa rebelião era obra do caos. Dominado pela fúria, El'Jonson ordenou um bombardeio orbital sistemático, determinado a purificar Caliban da corrupção. O planeta foi consumido pelas chamas enquanto suas defesas eram obliteradas. Lion liderou pessoalmente o ataque terrestre, enfrentando os defensores no mosteiro Fortaleza da Ordem, o coração do planeta. No mosteiro, Lion encontrou Luther, mas o homem que um dia fora seu amigo estava irreconhecível. Corrompido pelos dons dos deuses do caos, Luther havia se tornado um campeão do caos, possuindo uma força que rivalizava a de um primarca. O confronto que se seguiu foi titânico. O mosteiro ao redor deles foi reduzido a escombros enquanto os dois guerreiros colossais lutavam. Entretanto, os danos ao planeta foram ainda mais catastróficos. O bombardeio orbital contínuo começou a rachar a crosta de Caliban. Os Dark Angels em órbita, alheios à extensão do impacto, continuaram o ataque, sem perceber que estavam destruindo seu mundo natal. A batalha culminou com Luther lançando um ataque psíquico que feriu mortalmente Lionel Johnson. Nesse instante, como se um véu fosse levantado, Luther percebeu a gravidade de suas ações. Dominado pela culpa e arrependimento, ele caiu ao chão, recusando-se a continuar a luta. Mas o dano já estava feito. Os poderes ruinosos, enfurecidos por perderem o controle sobre Luther, enviaram uma colossal tempestade Warp para devastar Caliban. Sob essa força destrutiva, o planeta se despedaçou. Apenas o Mosteiro da Ordem, protegido por potentes campos de força, permaneceu intacto em meio à destruição. Os Space Marines que haviam sido corrompidos por Luther foram sugados para o Warp, espalhando-se pela galáxia como anjos caídos, um legado sombrio da tragédia de Caliban. Após a devastação, os Dark Angels desceram ao que restava de Caliban, agora pouco mais do que um asteroide flutuando no espaço. Vasculhando as ruínas, encontraram Luther, murmurando incoerências. Ele afirmava que Lion havia sido levado pelos Watchers in the Dark e que um dia retornaria para perdoá-lo por seus pecados. Do primarca, no entanto, não havia qualquer vestígio.
Os fragmentos de Caliban, assim como os anjos caídos dispersos através do warp e do espaço-tempo, tornaram-se um legado sombrio dessa tragédia. Para os Dark Angels, a destruição de seu mundo natal e a perda de seu primarca seriam feridas que nunca se curariam, marcando-os para sempre como uma legião assombrada por segredos, traição e a busca interminável por redenção. Pós-heresia, o destino de Lionel Johnson. Durante o confronto titânico entre Lionel Johnson e Luther em Caliban, o primarca dos Dark Angels sofreu um devastador golpe psíquico que o deixou mortalmente ferido. Pouco depois, enquanto o planeta desmoronava sob o ataque do Warp, Lion foi brevemente tragado pelo vórtice Warp que consumia Caliban. Luther, por sua vez, sobreviveu ao confronto, mas a batalha e seus atos de traição o deixaram mentalmente instável. Após a destruição de Caliban, Luther foi capturado pelos Dark Angels e levado para The Rock, o último remanescente do mosteiro Fortaleza da Ordem. Enclausurado em uma cela de estase nas profundezas mais ocultas de The Rock, ele foi condenado a passar a eternidade contemplando seus crimes contra o primarca e o capítulo. Esse segredo sombrio tornou-se conhecido apenas pelos sucessivos supremos grão-mestres dos Dark Angels. A cela de Luther só pode ser acessada pela Espada dos Segredos, um artefato sagrado do capítulo que simboliza a autoridade do Supremo Grão-Mestre. Durante sua prisão, Luther murmurava repetidamente que Lion havia sido levado pelos Watchers in the Dark e que um dia retornaria para perdoá-lo. Lion L. Johnson, após ser brevemente engolfado pelo Warp, emergiu milagrosamente e foi levado pelos enigmáticos Watchers in the Dark. Esses misteriosos seres o transportaram para uma câmara secreta localizada no coração de The Rock. Lá, o primarca foi colocado em um estado de sono induzido, preservado por meio de métodos desconhecidos para garantir sua sobrevivência. Esse segredo é conhecido apenas pelo próprio imperador da humanidade, que, mesmo em sua existência semi-morta no trono dourado, observa tudo. Nem mesmo o Supremo Grão-Mestre dos Dark Angels ou os mais altos oficiais do capítulo sabem da verdade sobre o destino de seu primarca. Apesar do desconhecimento, há muito tempo sussurros circulam entre os Dark Angels sobre a profecia do retorno de Lionel Johnson. Segundo essas lendas, o primarca perdido retornaria em um momento de necessidade extrema para liderar uma cruzada final, trazendo redenção aos Dark Angels e justiça aos anjos caídos espalhados pela galáxia. Essa lenda, tida por muitos como mito, guarda mais verdade do que se imagina. Lionel Johnson, preservado no coração de The Rock, aguarda silenciosamente o momento em que sua legião precisará de seu comando mais uma vez. Quando a hora chegar, o primarca despertará, cumprindo o destino de liderar os Dark Angels em sua maior vitória pela humanidade. Lionel Johnson desperta em Mirror Caliban. No 42º milênio, após milênios de sono desde a destruição de Caliban, Lionel Johnson despertou no enigmático reino de Mirror Caliban, sem memória de seu passado. Vagando por esse mundo misterioso, encontrou um velho rei sentado à beira de um rio, cujas águas ressoavam uma melodia peculiar. Ali, foi abordado por um Watcher in the Dark, que respondeu à sua pergunta sobre onde estavam com uma única palavra: lá. O Watcher alertou Lion sobre as sombras perigosas ao seu redor, mas evitou maiores explicações. Explorando Mirror Caliban, Lion encontrou uma construção com cúpula. O Watcher o advertiu contra entrar, afirmando que ele ainda não estava forte o suficiente. Frustrado, Lion questionou como poderia entender onde estava, e o Watcher simplesmente o encorajou a seguir sua natureza. Guiado por um instinto profundo, o primarca seguiu o rastro de corrupção até que as árvores de Mirror Caliban deram lugar ao mundo devastado de Kamarth. Lá, Lion encontrou Zabriel, um dos Fallen Angels, e com isso, suas memórias retornaram. Com o tempo, Lion aprendeu a usar Mirror Caliban como um portal para outros mundos. Concentrando-se no destino desejado, ele fazia o local emergir dentro do reino até que a floresta desaparecesse completamente, permitindo sua passagem. Essa habilidade, conhecida como caminhar pela floresta, permitia que Lion conduzisse outros consigo, tornando-se uma ferramenta estratégica essencial em suas batalhas contra os inimigos do Império. Durante essas jornadas, Lion frequentemente encontrava Fallen Angels. Sem compreender completamente a origem desse instinto, começou a reunir um grupo de Fallen lealistas, que passaram a ser conhecidos como os Rising. Juntos, Lion e os Rising defenderam o Império Nilus contra ameaças como a Warband 10,000 Eyes.
Em batalhas em Kamath e Avalus, Lion foi brevemente capturado pelo Fallen Sorcerer Serafax, que planejava usar o corpo do Primarca como um fantoche para assassinar o Imperador. Contudo, com a ajuda dos Rising, Lion escapou e derrotou Serafax. Lion continuou a explorar Mirror Caliban, onde encontrou a espada Fealty e o escudo do Imperador. O escudo estava guardado na construção com cúpula que o Watcher inicialmente o advertiu contra entrar. Desobedecendo o aviso, Lion enfrentou um demônio que assumia a forma de seus irmãos primarcas. Apesar de quase sucumbir, ele usou o poder do escudo do Imperador para destruir a criatura. Pouco depois, Lion encontrou um grupo de Blood Angels, incluindo Dante, que revelou que Roboute Guilliman ainda vivia. A bordo da nave capitânia dos Blood Angels, Absolution Eye, Lion viajou para o sistema Idolatros antes de usar sua habilidade de caminhar pela floresta para alcançar Wormwood, onde a feroz batalha de Idolatros estava em andamento. Em Wormwood, Lion reapareceu diante dos Unforgiven, que lutavam contra Vastor, a Black Legion e os World Eaters. Ao chegar, Lion salvou Dante de um ataque do primarca demônio Angron. Os dois primarcas travaram um duelo monumental, com Lion usando o próprio ataque de Angron contra ele, empalando a garganta do demônio com Fealty. Usando o escudo do Imperador, Lion finalmente derrotou Angron, permitindo a evacuação dos Blood Angels e dos Unforgiven. Após esses eventos, Lionel Johnson foi declarado o Cavaleiro de Nihilus, um título que simboliza seu papel como defensor do Império Nihilus. Uma nova era para o Primarca. Desde seu despertar, Lionel Johnson demonstrou um desprezo visível pelo estado atual do Império. Diferente de Guilliman, que trabalha dentro do sistema imperial, Lion frequentemente ignora governadores e autoridades, lidando diretamente com civis e soldados. Sua chegada a mundos imperiais geralmente marca mudanças drásticas de regime e reformas profundas, pois poucos ousam desafiar a vontade de um primarca. Lion continua sendo uma figura enigmática e resoluta, movendo-se entre as sombras de Mirror Caliban e os campos de batalha do Império Nihilus. Guiado por um propósito inabalável de proteger a humanidade e redimir sua legião, seu retorno representa uma nova esperança, mas também um desafio ao equilíbrio de poder no Império.